Olá pessoal, estamos em mais um módulo de redação e hoje nosso objetivo é falar sobre dissertação. Mais especificamente, eu coloquei aqui, nós vamos fazer análise de dissertações exemplares. São duas dissertações que eu escolhi para vocês, uma modelo Enem, vai ser a primeira que a gente vai analisar, e uma outra que não é necessariamente modelo Enem, ou seja, é um modelo de dissertação cobrado por uma outra universidade aqui do Brasil, né, mais especificamente do Rio de Janeiro, a UF, Universidade Federal Fluminense, na época em que ela tinha vestibular, só para vocês verem semelhanças e diferenças entre os dois tipos de dissertação. Então vamos lá? O seu material de apoio, nesse caso, é bastante importante, porque eu vou analisar passo a passo o que foi feito na introdução, o que foi feito no desenvolvimento, como se trabalhou a conclusão e por que essa é uma redação exemplar, por que ela conseguiu finalmente atingir a nota máxima. Vamos lá? Olha só, pessoal. A redação número 1 foi tirada do tema do Enem de 2012. O tema do Enem de 2012 foi Movimentos Imigratórios para o Brasil no século XXI. Você tinha que discutir isso, dissertar sobre isso. Eu não vou analisar a proposta, se você quiser dar um Google aí, a proposta vai aparecer. Essa é uma redação que tirou a nota máxima, tirou a nota 1000 e ela tem várias qualidades relacionadas àqueles aspectos que eu trabalhei no módulo anterior sobre dissertação. O que é uma dissertação ideal, uma dissertação argumentativa ideal, beleza? Então vamos lá? Título, uma nova canção. Antes de tudo, só lembrando, título no Enem não é obrigatório, ele é facultativo. Esse aluno percebeu que ele tinha espaço e colocou uma nova canção como título. Provavelmente, eu ainda não sei porque eu não li o texto, na verdade eu li, mas você não, provavelmente fazendo referência a algo que vai ser trabalhado posteriormente. Olha o que ele diz aí. Índios, negros e brancos, japoneses, haitianos e alemães. Essa histórica Torre de Babel compõe o quadro único da identidade étnico-cultural da pátria que hoje chamamos Brasil. Diante de tal perspectiva, seria paradoxal duvidar da capacidade de nossa nação acolher os novíssimos fluxos imigratórios que aqui aportam no século XXI. Como lidar com as nuances desse processo? Como lidar com as nuances do processo? Vamos lá. Pessoal, por que essa é uma introdução que recebe a nota máxima? Eu vou falar aqui com termos não técnicos, tá? Essa é uma introdução que recebe a nota máxima porque ela apresenta duas coisas. Primeiro, o tema. Então vou botar aqui, ó, apresentação do tema. E depois de apresentar o tema, ela indica o caminho a seguir. Ela coloca uma abordagem. Então, ó, sugestão de abordagem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Seja qual for a dissertação argumentativa que vocês fizerem, seja do Enem, seja algum vestibular de São Paulo, seja qualquer lugar do Brasil, toda vez que você fizer uma dissertação argumentativa, você vai ter que se preocupar com essas duas coisas. Apresentar o tema e sugerir a abordagem. No módulo de introdução, eu vou chamar isso aqui por um nome técnico, já estou dando spoiler, tá? Que é a contextualização. E eu vou chamar isso aqui por outro nome técnico, que é a tese. Ou seja, em toda introdução, você vai ter que contextualizar a proposta e depois apresentar uma tese. Do jeito que está aqui agora, tá bom, mas percebam por que ele mandou bem. Quando é que ele apresenta o tema? Quando ele usa a estratégia em flashes falando índios, negros e brancos. Depois, japoneses, haitianos e alemães. Então ele mostra etnias, grupos, nacionalidades e fala que todo mundo junto compõe uma Torre de Babel, que é o Brasil. Torre de Babel, referência bíblica super interessante aí, que chama a atenção do leitor. E ele fala, olha, se o Brasil é formado a partir de uma grande quantidade de elementos culturais, movimentos imigratórios, que é o tema, movimentos imigratórios para o Brasil no século XXI não deveria ser um problema. Pelo contrário, deveria ser ótimo. Seria paradoxal considerar isso um problema, já que temos tantas raízes culturais na nossa formação. E ele diz isso quando fala assim, olha, diante de tal perspectiva, seria paradoxal duvidar da capacidade de nossa nação acolher os novíssimos fluxos imigratórios que aqui aportam no século XXI. Então ele apresentou o tema antes, falando da Torre de Babel, das raízes históricas e afins, e depois sugere a abordagem, olha, temos que acolher esses imigrantes. É um paradoxo. Só que é claro que há nuances. Como lidar com as nuances desse processo? Quando ele faz essa pergunta, e muita gente me pergunta, Rafael, posso fazer a pergunta na introdução? A resposta é pode, desde que ela seja uma pergunta retórica, desde que ela seja uma pergunta de caráter reflexivo, que depois vai encaminhar para o desenvolvimento. E, aliás, quando ele faz essa pergunta, como lidar com as nuances do processo de aceitação dos movimentos imigratórios, ele está direcionando para o desenvolvimento, que nesse caso vai ter 3 parágrafos. Como é que eu lido?
E vocês vão ver que ele sabe bem. Ele fala primeiro, já estou dando spoiler também, de imigração ilegal, depois da imigração legal, né? E ainda consequências. Mas a gente vai falar sobre isso já já. O que importa é que ele consegue fazer as duas coisas muito bem, isso causa uma ótima impressão na banca e a nota dele tende a ser alta. Muito bem, vista a introdução, agora a gente vai para o desenvolvimento. Pessoal, olha como se estruturou, se organizou, e eu sei que eu dei spoiler no vídeo anterior, mas olha, ele organizou da seguinte maneira, 3 parágrafos, começando com o primeiro, é preciso considerar primeiramente, depois, por outro lado, e depois, nesse contexto, vírgula, muitas vezes, vírgula, cidadão, blá, blá, blá. Não sei se vocês percebem, mas ele cria uma sequência lógica de ideias, que tem um nome super legal, que é a chamada coerência. Essa sequência lógica de ideias faz com que a redação dele seja coerente. Em primeiro lugar, por outro lado, nesse contexto. Claro, vai ser coerente dependendo do que ele disser, mas ele está mostrando para a banca elementos que fazem com que haja essa conexão. Aliás, quando eu falo conexão, eu não estou falando só de coerência. A coerência está no plano da lógica, das ideias, mas tem a manifestação formal da coerência que é chamada coesão, que aí vem a partir de recursos formais e estruturais do texto. Depois a gente fala melhor sobre isso. Vamos ler? Ele diz assim, é preciso considerar primeiramente a questão da legalidade desses movimentos. Entraves diplomáticos e ausências de documentação básica fazem com que os novos habitantes se transformem mais do que estrangeiros, estranhos. Prova disso são muitos latino-americanos que, impossibilitados de exercer atividades regulamentadas, submetem-se à informalidade e à exploração. Já já eu vou ler os outros, mas percebam que todos os parágrafos vão seguir a mesma ordem, tá? Que ordem é essa? Ele começa com uma ideia-chave, uma ideia central. Então, ó, ideia central do parágrafo. Esses dois S sobrepostos significam parágrafo, tá? A galera que vai fazer direito vai ver muito isso na vida. Essa ideia central do parágrafo, ela aparece normalmente no primeiro período. Então ele fala, olha, só recapitulando, ele fala, é preciso considerar primeiramente a questão da legalidade desses movimentos. Ah, então eu vou discutir a legalidade ou ilegalidade deles. Logo depois, olha o que ele fala, eu ainda nem li, mas só a primeira frase, primeiro período. Por outro lado, a presença de imigrantes legais também pode provocar incômodos. Opa! Mais uma vez a ideia central do parágrafo. Essa ideia central do parágrafo, ela vai vir acompanhada de uma explicação. Ela vai ser desembrulhada, tá? Então, ideia central do parágrafo, seguida de uma explicação, e ainda vou falar mais para vocês. No final, ele coloca um algo mais. Pessoal, se vocês já sabem quais são os nomes dessas coisas, vocês devem estar até pensando, por que ele está falando de forma tão genérica? Porque se você está assistindo numa ordem cronológica os módulos, eu ainda não cheguei ao módulo de desenvolvimento. No módulo de desenvolvimento, eu vou dizer para vocês que isso aqui se chama tópico frasal. E a explicação tem a ver com uma das estratégias de ampliação. E essa ampliação pode ser mais ampla ainda, desculpem aí o jogo de palavras, a ampliação pode ser mais extensa. Depois da ampliação, você pode colocar um algo mais como um exemplo, que é a ampliação da ampliação. E quando você tem tópico frasal mais estratégia de ampliação, você tem um parágrafo básico e padrão e bem visto de desenvolvimento, tá? E percebam que todos os próximos parágrafos vão seguir mais ou menos isso aqui. Uma ideia central, que é o tópico frasal, uma explicação, porque o tópico frasal ele normalmente não é autoexplicável, e um algo mais que pode ser uma citação cultural, um exemplo. Foi isso que ele fez no primeiro. Ele vem com o tópico frasal, explica melhor isso, fala, olha, quando os caras são ilegais, quando os imigrantes são ilegais, eles são mais do que estrangeiros na terra, eles são estranhos. E aí, quando são estranhos, eles não conseguem exercer atividades regulamentadas, eles não conseguem um emprego formal e têm que se submeter à informalidade e à exploração. Esse algo mais aí que ele coloca no final completa o parágrafo dele. Olha como isso vai ficar evidente no próximo. Diz assim, por outro lado, a presença de imigrantes legais também pode provocar incômodos. Opa, ideia central. Aí eu perguntaria, que incômodos são esses? Ele vai explicar, olha.
O acirramento da competitividade no mercado pela chegada de trabalhadores qualificados, alguns inclusive europeus, dificulta a busca da utopia socioeconômica dos brasileiros. Então mesmo quando os imigrantes são legais, mesmo quando eles podem exercer atividades formais, eles acabam trazendo problemas para muitos brasileiros. Por quê? Porque o mercado de trabalho é competitivo, existe pouco emprego, principalmente se você estiver num contexto de crise, e europeus, médicos, engenheiros podem sim dificultar a vida de alguns brasileiros. E aí ele vem com algo mais para fechar, que é: o mundo de Thomas More nunca pareceu tão romanticamente inalcançável. Algumas pessoas podem olhar para isso e falar: como assim Thomas More? De onde veio isso? É que, na verdade, parte da premissa é que a banca tem uma boa bagagem cultural. O cara que escreveu isso, o autor, ele também tinha uma boa bagagem cultural e ele queria dialogar com essa banca. Thomas More é o autor inglês do livro chamado Utopia, em que ele fala de uma vida perfeita numa ilha. E por isso que ele fez a associação, né? Dificulta a busca da utopia socioeconômica dos brasileiros, a vida perfeita socioeconomicamente falando dos brasileiros. Igualdade, todo mundo com dinheiro do bolso, todo mundo com facilidade do ponto de vista financeiro, capacidade econômica para viver. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? E aí ele cita Thomas More. Aí você olha: nossa, eu jamais faria isso. Calma, a gente está vendo isso para você se inspirar e para você perceber que existem vários caminhos aí a serem seguidos. Com certeza, se você não conhece Thomas More, você pode conhecer um que é bem comentado hoje em dia, Zygmunt Bauman, falando da liquefação das relações. Se você não sabe, dá um Google, que é uma boa referência também e serve para várias redações. Mas tudo bem, isso fica para outro momento. E olha o terceiro parágrafo de desenvolvimento. Mesma coisa. Nesse contexto, muitas vezes o cidadão se revela contrário à presença dos invasores em sua terra. Perceba que ele colocou invasores entre aspas, porque não são invasores, mas ele está trabalhando, brincando com uma coisa séria, mas não é por mal aí, brincando com a visão que muitos brasileiros vão ter quando se sentem ameaçados por estrangeiros. Esses invasores. Aí olha só o que ele diz: preconceito e até mesmo xenofobia, comportamentos repugnantes, acabam por ganhar projeção num cenário de suposta aceitação recíproca. Somos iguais, venham aqui amiguinhos, mas no fundo eu quero que você se exploda. Não pode. E aí vem: contrário à ideia aristotélica de pluralidade de tratamentos na desigualdade, o brasileiro desperdiça a chance de evoluir com o novo. Então ele está falando: caramba, o brasileiro acaba sendo preconceituoso, xenófobo, em vez de acolher os imigrantes, ele acaba tentando retaliar esses imigrantes, e ele perde a chance de buscar trocas culturais riquíssimas que fariam sim com que ele, brasileiro, evoluísse com o novo. Não, ele prefere deixar de lado e perde uma grande chance de ser um cidadão melhor. Ele colocou a problematização, lembra? Imigrantes ilegais, depois imigrantes legais, depois a questão do preconceito e xenofobia como consequências. Sempre com essa estrutura, e ele está ganhando muitos pontos. Só vai gabaritar se vier uma boa conclusão. E é claro que ele fez isso, e a gente vai ver já já. Então, galera, finalmente chegamos à conclusão do texto. Olha os detalhes dessa conclusão, depois eu vou colocar aqui no quadro para ficar bem claro, tá? Olha o que ele diz. Fica claro, portanto, que a tão exaltada sexta economia do mundo precisa ser mais capaz de considerar o lado humano de sua composição. Na época que essa redação foi escrita, em 2012, era a sexta economia do mundo, tá? Não sei como está hoje no momento que você está assistindo a esse vídeo. Para isso, o Estado deve elaborar e efetivar leis e ações afirmativas de integração de imigrantes, promovendo o ensino da língua portuguesa, por exemplo. A mídia precisa cumprir sua função social, aproximando diferentes culturas, ensinando a sociedade a olhar com mais zelo pelo outro. Talvez assim, possamos um dia reescrever a canção do exílio, simbolizando o lar de e para todos. Nossa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Olha que conclusão genial. Vamos lá? Primeiro, essa conclusão ela começa com um trecho em que ocorre a reafirmação, olha o que eu vou escrever aqui, reafirmação
do ponto de vista inicial. Gente, olha, quando ele diz fica claro, vírgula, portanto, e olha como ele é inteligente, ele fala portanto, para mostrar, banca, estou terminando o texto, portanto é conectivo conclusivo, é o último parágrafo. Eu sei que visualmente você está percebendo isso, mas eu quero deixar claro linguisticamente. Usar um conectivo conclusivo é sempre bom e eu volto a falar sobre isso na aula de conclusão. A gente vai ter um módulo inteiro só para falar sobre conclusão, tá? Aí fala, fica claro, vírgula, portanto, vírgula, que a tão exaltada sexta economia do mundo precisa ser mais capaz de considerar o lado humano de sua composição. Ah, então nós não podemos rechaçar os imigrantes, nós temos que acolhê-los, apesar de alguns eventuais problemas que existam no processo. Então ele reafirma o ponto de vista inicial que nós, brasileiros, como uma cultura super rica, devemos abraçar / acolher os imigrantes e não evitá-los. Isso seria paradoxal. Lembra do paradoxal lá no início? Pois é, ele fala, não podemos aceitar esse paradoxo, temos que combatê-lo. Como ele vai combater? Aí vem outra característica, só um segundo, vem outra característica da redação do Enem, que é a proposta, ou propostas aí no caso, de intervenção. Gente, uma coisa muito importante, intervenção. Uma coisa super importante aqui é a seguinte, olha, a proposta de intervenção, vou até marcar aqui, a proposta de intervenção, ela é específica do Enem. Eu não estou dizendo que outras bancas não vão aceitar a proposta de intervenção. O que eu estou dizendo é que o Enem te obriga a fazer a proposta de intervenção ou buscar soluções para uma problemática desenvolvida. Também teremos um módulo só para falar sobre o Enem, mas é importante. Estou analisando a redação 1, uma redação modelo Enem. O aluno que estava preparado e conseguiu a nota 1000 sabia que tinha que buscar a proposta de intervenção. E ele começa falando do Estado, do governo. O governo, o Estado, deve elaborar e efetivar leis e ações afirmativas de integração de imigrantes, promovendo o ensino da língua portuguesa, por exemplo. Olha que legal. Ele mostra quem é o agente, o governo, o Estado. Ele mostra o que deve ser feito, elaborar e efetivar leis e ações afirmativas para integrar os imigrantes. Aí você poderia perguntar, como? Ele responde como? Promovendo, por exemplo, o ensino de língua portuguesa. Como é que você vai integrar alguém que não fala língua? Uma das maiores manifestações culturais de qualquer sociedade, de qualquer nação, de qualquer cultura. É óbvio que você tem que promover, por exemplo, a língua portuguesa para que aquele estrangeiro não seja um estranho. Lembra do que ele falou no primeiro parágrafo de desenvolvimento? E calma que não acaba aí. Olha a proposta de intervenção depois. A mídia precisa cumprir sua função social, aproximando diferentes culturas e ensinando a sociedade a olhar com mais zelo pelo outro. Esse poderia até ser um pouquinho melhor, mostrar como fazer isso. É por meio de novelas, telejornais, programas educativos, vamos mostrar a riqueza que existe em outras culturas e fazer com que as pessoas admirem aquilo e não queiram retalhá-las por aí. Buscou proposta de intervenção, a gente vai ter um módulo só para falar sobre conclusão e proposta de intervenção, detalhe por detalhe, tintim por tintim. Aqui é só uma visão geral. E ele ainda coloca um fechamento. Então vou botar aqui, ó, um novo algo mais, que eu vou chamar de fechamento. Fechamento circular. E aqui, pessoal, esse fechamento circular é visto como algo positivo. Algumas pessoas devem estar pensando assim, como assim fechamento circular? É só você se lembrar do título. Lembra do título? Olha aí, Uma Nova Canção. Lembra que eu falei que o título poderia não fazer muito sentido, mas se o aluno sabia o que estava fazendo, em algum momento faria sentido? Olha como ele começa a redação aqui no título e ele fecha um ciclo completo. Não percebeu? Uma nova canção. Como assim uma nova canção? Talvez assim possamos um dia reescrever a canção do Exílio, do Gonçalves Dias, um poeta romântico, né? Simbolizando o lar de e para todos. Como é que começa a canção do Exílio do Gonçalves Dias? É a original? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Eu sei que você está fazendo pensamento de seno e cosseno com macetinho matemático. Não, eu quero falar do poema. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. E ele fala, vamos reescrever a canção do Exílio. Não é minha terra. Minha é muito egoísta. A terra é de e para todos. Aspas. Nossa, e não minha, nossa terra tem palmeiras onde canto sabiá. Nesse momento você fala, nossa, que maneiro.
Pois é, muito maneiro. Fechamento circular, propôs intervenções, reafirmou o ponto de vista inicial, cumpriu as funções de uma boa conclusão, conseguiu a tão sonhada nota 1000. Gostou? Pois é. Esse é o primeiro passo no sentido de arrebentar na redação do Enem. Nós vamos analisar outras redações ao longo de todo o nosso curso, nós vamos trabalhar aprofundamento de argumentos, ideias, vamos ver técnicas, métodos, estratégias para você mandar bem na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, mas a visão geral está aqui. O arroz com feijão, bem saboroso, bem gostosinho, está aqui e agora a gente tem que praticar. Antes, ainda vou mostrar uma segunda redação, uma segunda dissertação. Agora não é modelo Enem, é um modelo mais genérico, como foi na UF, Universidade Federal Fluminense, há alguns anos, quando ela tinha vestibular. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Estamos na segunda redação desse módulo de análise de redações exemplares. E agora eu botei aqui modelo genérico. Cuidado, não é depreciativo, não é para achar que a redação é ruim. Muito pelo contrário, ela é uma redação nota máxima. Ela tirou 10 no vestibular da UF, Universidade Federal Fluminense, quando ela ainda não tinha sido integrada ao SISU, ao Enem e afins, tá? Esse modelo genérico responde a perguntas que muitos alunos fazem. Como é que eu faço uma conclusão sem proposta de intervenção? Tem gente que passa o ano inteiro treinando o Enem, que nem pensa que uma conclusão pode não necessariamente ter propostas de intervenção. E nem todo tema é objetivo. Muitos temas são bem menos objetivos, bem mais reflexivos. Aliás, é o caso desse aí. Olha o tema que está no seu material de apoio. O tema é a relação entre o homem e o tempo. Só para você entender o que era o tema, não coloquei a coletânea, só para a gente não gastar muito tempo lendo, né? A coletânea era, na verdade, uma charge. Aparecia um homem, era um desenho, né, uma ilustração, um homem e um relojão. O relógio era até maior que o homem. Aí o homem se aproxima do relojão, tenta imaginar, e o relojão se aproxima do homem. Quando o homem e o relojão vão se relacionar de alguma forma, o relojão abre uma super boca e engole o homem. E no último quadrinho, na verdade, eu falei charge, era uma tirinha. E no último quadrinho aparece o homem, não aparece mais o homem, né? Ele está dentro do relógio e o relógio, até de uma forma a menosprezar, ele cospe o chapéu, se eu não me engano, era uma cartola que o homem estava estava utilizando. Então, era para você refletir sobre aquilo, eu sei que não é fácil, mas era uma dissertação sobre a relação entre o homem e o tempo aí simbolizado pelo relógio, e como era uma relação em que dominador e dominado não eram homem e relógio, homem dominador e relógio dominado. Era o contrário. O relógio é que era o dominador e o homem era o dominado, até com certo desprezo do domínio do relógio. Deu para entender? Olha o que esse aluno escreve. Título: Sob controle. Raras são as pessoas que no mundo contemporâneo podem passar um dia sequer sem consultar um relógio. Seja pela necessidade de atender a um compromisso, seja para saber a hora de um programa na TV, ou até mesmo por puro vício, o fato é que todos dependemos da medição do tempo. Isso é de tal forma comum que muitos chegam a pensar que essa escravidão é uma marca da vida moderna. Será? Olha que legal essa introdução. Como o tema era reflexivo, o aluno não começou falando de dados estatísticos ou utilizando flashes. Ele começou fazendo uma digressão, uma grande reflexão sobre o tema. Ele fala, olha, as pessoas no mundo contemporâneo olham um relógio o tempo todo, seja o relógio de pulso, seja o celular, seja, enfim, um relógio digital na rua. Você o tempo todo está querendo medir o tempo. Pode ser para saber a hora de um programa na TV, pode ser para atender um compromisso, pode ser simplesmente porque você quer saber em que momento do dia você está. E aí as pessoas pensam, caramba, o mundo contemporâneo é tão estranho nesse sentido, né? Ele faz a gente ele nos coloca quase como escravos do relógio. E olha como esse aluno encaminha para uma abordagem totalmente diferente. Ele diz, muitos chegam a pensar que essa escravidão é uma marca da vida moderna. Será? Ou seja, será que isso é vida moderna ou será que sempre foi assim? Será que o homem sempre tentou de alguma forma se relacionar com o tempo? Então, olha, só para vocês entenderem, a introdução aqui começou com uma grande digressão, uma reflexão sobre a vida contemporânea, a vida cotidiana, tá? Vida cotidiana, vida moderna, melhor dizendo, tá? E depois, essa digressão, ela depois sequencia
para um questionamento sobre essa relação ser moderna ou já existia há bastante tempo. E esse questionamento vem na construção, né, no momento que ele fala assim, ó, será? Interrogação. Pessoal, quando ele faz esse questionamento, ele está apresentando a abordagem que ele vai seguir ao longo do desenvolvimento. E que abordagem é essa? É questionar se o relógio, esse vício de entrar em contato com o relógio, é mesmo uma marca da vida moderna ou se sempre existiu. E o que ele vai tentar fazer é te convencer de que isso é mais comum do que você pode imaginar e sempre existiu. Vamos ver como ele faz isso? E aí agora vocês vão ver um desenvolvimento diferente da redação anterior. Um desenvolvimento que tem 2 parágrafos e não 3, e um desenvolvimento que está totalmente focado em convencer você sobre esse questionamento aqui, como eu acabei de falar. Como é que ele faz isso? Olha aí. Um olhar atento para a história permite verificar algo de que nos esquecemos quando prestamos atenção apenas ao presente. O homem sempre quis controlar o tempo. Olha aí ele falando. Não é marca da vida moderna. O homem sempre quis controlar o tempo. Como assim? Prova isso. Os relógios de sol, olha que maneiro, os relógios de sol de antigas civilizações são uma prova cabal disso. Então você pode pegar séculos e séculos atrás e as pessoas já tentavam, não tinham as mesmas tecnologias de hoje, mas o relógio de sol mostra que o controle do tempo sempre foi super importante. Ou mesmo a percepção de fenômenos naturais que indicavam mudança das estações. Como é que você vai fazer uma revolução agrícola se você não sabe quando é que é o verão, primavera, outono e inverno, por exemplo? Sob esse prisma, não há como negar que a relação do homem com o tempo está distante de ser uma novidade que nos deixa alarmados. Ele fala, olha, o homem sempre se relaciona com o tempo e esse relacionamento é natural. Então vou botar aqui, olha, no desenvolvimento ele vai convencer-nos de que houve uma relação natural entre aspas, né, com o tempo. E ele usa exemplos para provar isso. Que exemplos são? Primeiro, o relógio de sol de antigas civilizações. Segundo, o controle do tempo a partir das estações, por exemplo. E olha como o segundo parágrafo de desenvolvimento vai ser uma continuação natural e lógica desse aqui. Na verdade, o que ocorreu com o passar dos séculos foi uma transformação na maneira de realizar o controle do tempo. Então a relação entre o homem e o tempo e o relógio sempre houve. Antes era diferente porque era uma relação menos, menos controladora, menos dominadora. A gente estava tentando entender o tempo. Agora não. Agora houve uma transformação que visa ao controle. Uma transformação na maneira de realizar o controle do tempo, pois, com tecnologias cada vez mais sofisticadas, o ser humano passou a administrar essa medição com uma enorme exatidão e nas menores frações. Realmente o relógio aqui, o meu pelo menos, em segundos. Se for o relógio da Fórmula 1, vai ser em centésimos, milésimos de segundo. Olha quanta exatidão e olha quantas frações. Antes você só queria saber quando é que começava a primavera, quando é que terminava o inverno e começava a primavera, por exemplo. Tá certo? Tá. Então ele diz, nas menores frações, o que acabou por produzir uma relação viciosa. Quanto mais preciso é o controle do tempo, mais rápidas são as atividades. Quanto mais rápidas as atividades, maior a necessidade de controlar o tempo. E aí, pessoal, então ele diz, primeiro havia uma relação natural, depois houve, esse é o segundo parágrafo, tá? Uma transformação na relação entre o homem e o tempo, e essa transformação criou uma espécie de círculo vicioso. Já viu essa expressão? Círculo vicioso? Ou ciclo vicioso? Ele até não usou isso, mas foi isso que ele quis dizer. Como assim círculo vicioso, pessoal? Tá aqui, quando ele fala o que acaba por produzir uma relação viciosa. Ele não usou a palavra círculo, mas é isso. Uma relação viciosa. Quanto mais preciso é o controle do tempo, mais rápidas são as atividades. Quanto mais rápidas as atividades, maior a necessidade de controlar o tempo. Eu estou gravando esse vídeo agora e eu preciso que esse vídeo seja gravado em mais ou menos 5 minutos. Esse vídeo exato que eu estou aqui. Eu estou olhando agora para um cronômetro que está com minutos, estou falando sério, é verdade, tá? Com minutos, segundos e até centésimos de segundos. Claro que os centésimos
para mim pouco importam, mas os minutos e segundos importam sim. E nesse exato momento, o que eu estou pensando é o seguinte: caramba, eu preciso ir um pouco mais rápido, um pouco mais devagar para ficar mais ou menos entre 4 e 5 minutos, que na verdade já está. Deu para entender? E aí minha atividade fica rápida, eu preciso controlar, e se não tiver o cronômetro eu fico perdido aqui, e aí gera-se um círculo vicioso em que o tempo todo eu e o relógio estamos nos relacionando. Faz sentido? Claro que faz sentido. E se faz sentido, ele está sendo coerente e coeso. Se faz sentido, ele está comprovando o argumento base dele, a ideia central, o que a gente depois vai chamar de tese. Não é legal? Só vai ser legal se ele fizer bem a conclusão. Olha que maneiro. E agora, vamos à conclusão. Lembra, todo mundo me pergunta: Rafael, o que eu faço? Eu estou muito viciado no Enem, e o Enem tem proposta de intervenção, e se eu não tiver que fazer uma proposta de intervenção? Presta atenção no que esse aluno fez. O tema era mais reflexivo, não tinha uma proposta de intervenção tão óbvia, tão evidente, tão objetiva. Ele diz assim: diante desse histórico, poderíamos ficar com a sensação de que, em essência, pouco mudou. Afinal, do relógio de sol ao relógio digital, a diferença é apenas quantitativa. No entanto, esse não é um detalhe desprezível, haja vista a presença de relógios em todas as esferas da vida humana, regendo o funcionamento da sociedade atual. Não deixa de ser irônico. O homem queria ter o tempo sob controle. Agora, ele próprio está sob controle de sua invenção. Tum, 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 tum. O que ele quis dizer com isso? Vamos por partes. Primeiro, quando ele fala, diante desse histórico, poderíamos ficar com a sensação de que, em essência, pouco mudou. Afinal, quando ele fala sensação de que pouco mudou, ele está, de alguma forma, voltando à tese dele e dizendo: olha, não é uma marca da vida moderna. Eu realmente tenho a preocupação do homem com o tempo, com o relógio, ela sempre existiu, como eu estava querendo provar. Então, olha, comprovação. Vou só mudar as palavras, mas no fundo é a mesma coisa sempre nas conclusões, tá? Comprovação da abordagem sugerida inicialmente. Comprovação da abordagem sugerida inicialmente, ok? E aí, depois que ele faz essa comprovação, ele pode vir com algo mais, que não é uma proposta de intervenção. Ele diz: afinal, do relógio de sol ao relógio digital, a diferença é apenas quantitativa, né? Eu tenho relógio no meu pulso, eu tenho relógio no meu celular, eu tenho relógio aqui no estúdio, eu tenho relógio de parede ali na sala, no escritório, eu tenho um monte de relógios em todos os lugares. Relógio de sol, eu imagino que não havia relógios de sol de pulso 700 anos atrás. Estou chutando a época, tá? Não tenho a menor ideia. A diferença é apenas quantitativa, ou seja, hoje os relógios estão muito mais presentes. No entanto, esse não é um detalhe desprezível, ou seja, os relógios estão muito mais presentes e isso faz diferença. Haja vista a presença de relógios em todas as esferas da vida humana, regendo o nosso funcionamento. E aí vem a grande sacada no fim. Não deixa de ser irônico. O homem queria ter o tempo sob controle. Agora, ele próprio está sob controle de sua invenção. Qual era o título mesmo? Sob controle. E quando você pensa sob controle, num primeiro momento você pensa: é o homem controlando o tempo. Só que lembra da chargezinha que eu descrevi para vocês? Que aparece o relógio engolindo o homem, cuspindo a cortola dele depois? O que ele estava mostrando é que, na verdade, a relação se inverteu. Dominador e dominado agora são diferentes. Antes o homem era o dominador, ele que criava os relógios, ele controlava o tempo, e o tempo era dominado e o homem utilizava o tempo a seu bel prazer e a seu favor. Agora é o contrário. Os relógios estão tão presentes que eles é que nos controlam, eles é que nos escravizam. O relógio é o dominador, o homem é o dominado. Então o que ele faz aqui? Uma reflexão. Deixa eu escrever. Uma reflexão, vírgula, visando a aprofundar a temática. Pessoal,
Vejam que ele não faz proposta de intervenção, ele deixa em aberto uma reflexão, o que é super interessante num tema menos objetivo, num tema que não é a cara do Enem, num tema que tende a ser mais reflexivo. Respondendo a pergunta, dá para fazer por conclusão sem proposta de intervenção? Claro que dá. É óbvio que dá. E a reflexão é apenas uma possibilidade. Ah, Rafael, quais são as outras possibilidades? Dica, isso é um curso, passo a passo. Lembra, tudo que é devagar é mais gostoso, então tem que ser devagarzinho. A gente vai falar sobre planejamento da redação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Quando eu falar sobre conclusão, eu prometo, vou falar pra caramba como é a conclusão do Enem e depois eu vou dar vários métodos, várias estratégias, várias técnicas para você fazer conclusões, não só para o Enem, mas também para os outros vestibulares. Tudo junto, sua nota tende a aumentar e a gente vai arrebentar nesse vestibular. Tudo bem? Beleza? Gostaram? Querem dar uma olhadinha aqui só para deixar bem claro? Tá aí a redação número 2, super avaliada. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo módulo.